Mas por que tu quis entrar? O que tu fazia antes, né? E Sim, por que a sim. polícia? Então vamos lá, cara. A história é um pouco comprida, mas é muito legal porque a gente precisa trazer um pouco do que a gente viveu para também conseguir formar um pouco dessa geração. Então, a história começa... Eu era militar da aeronáutica e aí na família nunca teve ninguém formado nem no ensino médio. E aí um dia um primo entrou para a aeronáutica e eu falei, eu quero ser militar da aeronáutica. E aí entrei, isso em 2003. E aí, passando o tempo, lança o filme Tropa de Elite, ali meados de 2017. E aí não tem jeito. Eu acho que todo jovem militar, naquela época, sonhava em desempenhar aquela função. Sonhava em vencer aquilo que parecia ser invencível, né? Sonhava em vencer a si próprio. E eu falo que a maior dificuldade do ser humano é vencer a si próprio todo dia. Então, passa em 2007, e aí aquela ânsia, o primeiro concurso da polícia, eu fui lá, fiz o concurso, passo entre os primeiros 100 aprovados. E aí aquele conflito, né? Fala em casa, e aí vai entrar na polícia, não vai entrar na polícia. O meu pai deslumbra isso, a minha mãe completamente contra. Resumo de tudo. Comecei todo o trâmite da polícia. Isso em 2007. Quando chegou no primeiro exame ali, entre os 100 primeiros, ali na primeira fila de exames, foram 50 lá, foram avaliados no exame antropométrico, né? Peso e altura. E aí eu fui lá na segunda linha, se é avaliado, aí resumo, reprovado. Por quê? Pô, por quê? Então, a polícia, naquela época, o edital era de 168 de altura. E aí tu fala, pô, mas caraca, tem 168? E eu fui lá e na medição, na aferição, deu 167. Nossa. E aí tu fala, caraca, reprovado por causa de 1 centímetro. E tu fica naquela, pô, mas o que isso difere no serviço policial militar? Que 1 centímetro vai fazer diferença? Tu usa coturno, não vai fazer diferença alguma, mas era um parâmetro, era aquilo que regia. Tudo bem, saí dali frustrado, falei, caraca, não deu. Muitas pessoas, não é pra ser, e aquilo continuava ardendo dentro do coração, né? E aí vinham alguns, coloca na justiça que vai dar certo. Eu comecei a procurar alguns casos na justiça e eu vi alguma jurisprudência de alguns militares que saíam direto das Forças Armadas, iam para lá e não tinha problema nenhum. Eu falei, vou colocar na justiça. Só que nesse inteirinho, ia colocar na justiça, aí abre o concurso de 2008. Falei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer de novo. E aí, o edital previa isso também? Para fazer outro concurso? Previa a altura também, esse novo concurso? Previa, tudo previa altura. Igual. E eu falei, vou fazer de novo. Vou fazer de novo e tu fala, vou crescer nesse período. Pra quê? Eu falei, tem 1 centímetro, né? Eu falei, 1 centímetro. E eu já era... O que eu faço? Eu já era professor de educação física nessa época. Eu falei, vou alongar. Vou alongar para o dia do exame antropométrico. A gente sabe da compressão de vértebra, né? Falei, pro dia do exame antropométrico, 1 centímetro. Sei o quê. Aí, beleza, fui lá em 2018, eu fiz tudo de novo. E aí fui lá, passei entre os 100 primeiros de novo. E aí o concurso concorrido pra caramba. E aí passei, chegou lá no exame antropométrico, já cheguei já naquela. E aí, não deu de novo. Tá zoando, Aí tu fala, caraca, tu é muito louco. Tu não adiantou o alongamento? Não adiantou. E aí deu 167,3. Adiantou 3. 3 milímetros. Mais um pouquinho. E aí eu falei, beleza, tranquilo, frustrado de novo. E só que era uma época que a polícia estava passando por uma reformulação, né? A tropa estava em defasagem. 2009 acontece o quê? Outro concurso. E vai lá outro concurso. E vamos embora. E aí fiz outro concurso. Aconteceu o quê? Mesma coisa, irmão. Porra, Paulo, caraca, eu mano. falava, irmão, não é possível. Eu conversando Não com é Deus. possível o negócio. Conversando com Deus, aí não é possível. Aí, beleza. E aí, é bem nesse ritmo. Na quarta vai. Chegou na quarta, 2010. Só que o que acontece em 2010? 2010, por muitas ações da justiça em relação à altura, 2010, o edital, ele muda. Não posso te dizer se foi exatamente por isso, mas o edital muda e passa de 168 para o sexo masculino para 165. Aí eu falei, agora vai dar. Mas fui também cheio de medo já. E aí eu falei, não, agora dá, resumo. 2010 passei, o concurso foi em novembro de 2010, em janeiro de 2011, estava eu matriculado na primeira turma da polícia desse concurso, né? Eu falei, cara... E aí a gente vê que, às vezes a gente fica pensando, né, o que é ser insistente ou persistente? E aí você coloca algo no teu coração e fala assim, cara, eu estou sendo insistente em tudo aquilo que não arde no meu coração, não transparece em um nível de evolução. Mas agora persistir em algo, tu acredita?
Então vai. Acredita, vai. Se você está no propósito, está seguindo princípios, acredita, vai porque vai dar certo. Então essa foi a minha entrada, né? E assim eu entro na polícia lá em 2011. Cara, na tu foi primeira muito turma. bem, você tem 4 concursos seguidos, cara. 4 concursos seguidos. Pra mesma coisa, isso E aí não é normal. eu sei um pouco da tua história. Tu estudou lá 60 dias. E eu falo, tipo, posso te garantir. 4 concursos seguidos e eu não fiquei debulhado em livros. E eu peguei ali, o edital é esse. Então, foquei ali 20, 30 dias e vambora. 30 dias e Bem vambora. focado. Bem focado. Eu só vivia, só respirava isso. É que é um erro de muita gente, às vezes, querer estudar demais. Na época que eu tava fazendo mentoria, eu falava isso. O pessoal, às vezes, quer estudar demais, que acha que isso aí vai adiantar pra prova. Não, cara. Na prova, você não tem que ser doutor em nada. Você tem que saber escolher a alternativa Exatamente. correta. É só isso. Então, não precisa ser doutor em nada. Então, você pegou o edital do ladinho, olhou a matéria, tem que estudar isso. Tá fora disso? Não tá no edital? Nem estuda. Pum. Eu ignoro. Ignora. É isso que tem que fazer. Exatamente. Eu acho não, né? É uma certeza. Tudo aquilo que você coloca foco expande. Então eu coloquei foco nele, não, é isso. E expandiu, e virou. E aí acontece assim, 2009, eu tô saindo da aeronáutica, né? Só que fala, pô, mas e aí, tu não fazia nada, nunca pensou em fazer nada? Não, eu já era professor de educação física, já dava aula de personal trainer, eu já praticava jiu-jitsu, tava ali próximo a pegar minha faixa preta. E aí, cara, tu não fazia nada? Não, eu tinha uma academia arrendada no meu nome. Eu tinha um arrendamento, só que eu falei, cara, eu larguei tudo isso. Eu peguei e falei assim, não dá mais, na academia no subúrbio do Rio de Janeiro. Não dá mais, entreguei o arrendamento. E aí entro para a polícia para receber 1/3 daquilo que eu recebia quando eu estava na aeronáutica e também conciliando com a academia. Eu falei assim, é muita loucura. Eu falei, exatamente. Foi só porque eu aspirava, respirava a polícia. Aquilo vibrava no teu coração Respirava de a uma polícia. forma que era aquilo ou nada. Né? Era aquilo ou nada. Era aquilo ou nada. Já não existia mais outra alternativa. Ah, vai sair da FAB, da aeronáutica e vai fazer o quê? Ah, vai continuar na academia? Não, eu quero ser policial militar. Eu quero ser policial militar porque eu vejo que ali existe algo que vibra o meu dom. Existe algo que vai me direcionar para aquilo que eu nasci para fazer.